Cansada de viajar. Bem-vindos a mais um Tudo que Penso Já Existe. Estava agora no banho pensando a quantidade de viagens que eu ainda quero fazer. Pra você que ainda não sabe, eu sou uma ex-nômade. Eu fiquei 10 anos sendo nômade, 4 anos e meio desses 10 morando num motorhome. E recentemente eu voltei pro Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal. Era ó, não tem ó. E assim, uma vida completamente diferente da que eu tinha, né? Eu tô na faculdade, que é presencial, eu voltei pro teatro, né? Que é um compromisso 2 dias por semana. Eu ainda continuo viajante, pra quem não sabe, inclusive daqui a uma semana eu vou pra Fortaleza e vão ter vlogs. E óbvio que ainda tem muitas viagens que eu quero fazer, de motorhome, de mochilão, com amigos, com a minha mãe, sozinha. E eu acho que o desafio, por mais que eu esteja até que levando bem, é justamente encontrar um equilíbrio entre essa é a minha natureza, planejar a próxima viagem, ficar imaginando que viagens eu vou fazer, mas agora com as prioridades sendo essa rotina, alimentando esse outro lado da minha vida, eu tenho que encontrar esse respiro em soltar, que várias dessas viagens não vão acontecer esse ano porque eu já estava cansada, o meu corpo estava cansado, a minha mente estava cansada de toda essa programação, de toda essa agitação. Então eu quero fazer a escolha, além dessa escolha, é isso, da minha vida, de, tipo, não ficar planejando tanto, não ficar idealizando tanto, também confiar um pouco. Por exemplo, não estava nos meus planos ir pra Fortaleza. Foi porque em Olinda eu conheci a galera e quero encontrar com eles, que moram lá. E também é esse momento da minha vida. Eu sempre fui muito, solo, tipo, né, viajando sozinha, fazendo as coisas por mim. E agora eu tô num momento que eu sinto, e até vi um vídeo hoje de uma menina falando disso, senti essa conexão do tipo, cara, realmente eu tô num momento da minha vida que eu quero viajar mais pelas pessoas, sabe? Tô planejando uma viagem pra Colômbia em dezembro, pós-aniversário da minha mãe, pós-aniversário da minha melhor amiga. Então, minha melhor amiga e minha mãe vão estar aqui nos aniversários delas, aqui no Rio. E depois a gente vai fazer essa viagem. Então, né, mais uma viagem ali com a minha mãe, com a minha melhor amiga. A gente já fez uma viagem juntas em 2023 pro Sri Lanka. Agora, pra encontrar os meus amigos e, enfim, no meio do ano eu quero ir pro São João. Muito pra viver o São João, porque tem muitos anos que eu não vivo, porque era o verão europeu e eu tava muitas vezes lá. E agora eu vou ver esse outro Brasil, sabe? Esse Brasil da festa junina. Eu quero ir ou pra Bahia, ou pra Pernambuco, ou pros dois. E que são 2 estados que eu já conheço, né? Então, assim, eu tava com a ideia de, eu vou fazer uma coisa nova, então, no meio do ano. Posso ir pra Manaus, posso ir pros Lençóis, posso ir pra Piauí, que são lugares que realmente quero ir, mas eu tô numa vibe, eu prefiro voltar pro Capão, que eu fui ano passado e me apaixonei. Eu prefiro ir pra uma cidadezinha de interior, prefiro encontrar os meus amigos em Recife e a gente ir pra uma cidadezinha. E tá tudo bem, né? Tipo assim, eu aceitar esse momento da minha vida. Eu vivi sempre nessa pressa que lá em 2024, no meu terceiro Vipassana, eu entendi que era muito do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos, ia fazer 7. E o meu pai sempre viveu muito intensamente, tipo, ele saía da loja já com a roupa e tal. E não sei se isso é porque ele já sabia ou porque ele também tinha descoberto o problema no gente com 23 anos, então, né, enfim. Eu acho que eu acabei pegando um pouco disso, ter visto a morte muito cedo, a morte do meu pai, e por ter visto ele vivendo assim. Então eu tava vivendo um pouco nessa sombra, sabe? Tipo, ei, não preciso honrar isso não. A partir daí foi um processo de dar uma respirada nisso, nada por acaso, né? Porque aí em 2025 foi essa decisão da faculdade e em 2026 finalmente decidi parar. Processos, nada... É bom a gente lembrar disso, né, gente? Que uma decisão, mesmo que inconsciente, ela tem um processo do momento que algo acontece e aquele efeito dominó de fato a gente fazer a decisão e da gente fazer uma mudança de vida. E honrar, né? Tipo, é muito interessante. No carnaval eu conheci um boy e a troca que a gente teve foi incrível e não tirando o mérito dele, a presença dele e o ser dele, mas que só foi possível também do meu lado, tipo, a maneira que eu estava, a maneira de estar, por um longo processo de, tipo, começar a entender certos padrões meus, querer mudar esses padrões, fazer terapia orgástica, que, gente, não é só sobre, tipo, sexo, inclusive, tá, nem transei com esse boyzinho, mas é o ponto de conseguir soltar, sabe? A terapia orgástica tem muito esse lugar do soltar e do prazer, e pra você sentir prazer, você também tá aberto a sentir dor, e às vezes a gente não sente prazer porque a gente não quer sentir dor, várias coisas. Entendeu? Então, assim, tem todo um desenrolar das coisas para as coisas estarem como estão. Da mesma maneira que deixar de ser nômade também foi um processo, tá? Vem aqui, que agora eu tô mandando em meu cachorrinho.
A minha criança interior tá tão feliz com isso aqui. Ela só precisava de um microfone rosa, que inclusive lhes conto que eu pedi, tá? O cara falou que não tava mais à venda porque ele tava quebrado. Eu falei, moço, você me dá? Lá numa loja, na Martim Muniz, em Lisboa. Esse aqui eu comprei, porque assim, pode botar efeito no CapCut? Pode, amor, mas não é a mesma coisa. Mas aí, essa coisa de cansar de viajar, né? Entra muito também que várias pessoas estão deixando de ser nômades ou então voltando pros seus países. E eu não sei, né, até que ponto isso é astrológico, assim, esses movimentos, até que ponto retorno de Saturno, até que ponto tudo isso junto. Realmente, gente, a gente tá num momento há um tempo, né, dessa romantização, acho que ficou ainda mais forte depois da pandemia, da vida nômade. E, cara, eu não vou ser hipócrita e falar que não é maravilhosa, tipo, e que não é incrível, e que me deu um monte de ferramentas e, enfim, de bagagem de vida e de perspectiva. Mas é óbvio que é cansativo. E eu aguentei muito, tá? Eu aguentei muito. Mas... E assim, eu não parei porque eu estava infeliz com a vida nômade. Eu parei porque a minha prioridade começou a ser outra, que era voltar para a faculdade, começar psicologia, que eu só tinha feito comunicação, não tinha terminado, voltar a ter uma rotina, estava cansada das demandas da vida nômade, mas só porque a minha vida estava fazendo um convite para outras coisas, de tipo ter mais tempo de desenvolver uma coisa, de estudar, que não é que seja impossível na vida nômade ou no motorhome, mas que tem seus desafios. E pode ser que funcione mais para outras pessoas. Então não é porque às vezes a gente fica tentando procurar no outro uma resposta certa ou errada que vai funcionar pra gente. Se o outro conseguiu, é assim, só que cada um é muito único. Então, às vezes, o meu desafio pra você é fácil e às vezes o que eu tenho facilidade pra você é difícil. Então, até certo ponto, a gente pode procurar essas inspirações em outras pessoas, mas a gente também tem que ter o discernimento que é muito único, sabe? O processo de cada um. Então, fazer pela sua empolgação. É justo se inspirar nos outros, mas a sua experiência, mesmo sabendo tudo, vai ser diferente, sabe? Porque a gente não controla as coisas. E também é aprender isso, né? Soltar o excesso de controle, o excesso de resoluções. Deixar também, né, essa abertura, que é muito boa para várias coisas. Mas óbvio que ser nômade, ser viajante, mulher, é muito mais difícil fazer isso, sejamos sinceros. Quem não sabe, essa era a minha brincadeira favorita desde os meus... Cara, as minhas primas e a minha irmã brincavam disso, então eu comecei a ver e querer brincar disso com 2 anos de idade. E aí depois, com 8, eu criei o meu programa. Que eu não lembro o nome, mas eu ficava... Cara, eu obrigava as pessoas a participarem, os meus amigos a serem entrevistados por mim. Muito mandaninha. Falando das viagens que eu quero fazer, eu quero muito ir para Buenos Aires, eu quero mais ainda passar um mês no deserto do Atacama, quero fazer essa viagem na Colômbia com a minha melhor amiga e com a minha mãe. Tem uma viagem que tenho muita vontade de fazer, que uma amiga até me mandou recentemente, que é ir de ônibus, né, daqui do Rio até Machu Picchu. Eu quero... Cusco, na verdade, né? Eu quero ir pro Havaí. Eu acho que é isso, por agora. Eu quero fazer uma viagem de motorhome até a Noruega, que provavelmente eu vou fazer ano que vem, porque eu e o Júpiter fazemos 30 anos, e aí sim eu vou ter que trancar a faculdade, né, congelar, em Portugal que é congelar a matrícula, trancar a faculdade de 6 meses e fazer isso, e eu tô em paz com isso, não tenho pressa, e posso estudar outras coisas enquanto estiver fazendo essa viagem, ou pegar só as matérias que forem EAD ou semipresencial. Isso é uma coisa pro futuro, entendeu? Tipo assim, eu tenho esses planejamentos, mas eu não tô presa a eles. Tipo, é isso e eu dependo disso e eu tô ansiosa com isso. Tipo, essa é a minha ideia de agora. Não sei o que vai acontecer no próximo ano e pouco pra como é que vai estar essa minha decisão, sabe? Pra junho do ano que vem. Meu coração tá mais em paz em fazer essas renúncias. Que é isso, eu vou deixar de ir nos meus festivais favoritos, na Europa, muita coisa eu deixei pra trás, e por mais que, óbvio, tenha uma fomo e tenha uma dorzinha, um desconforto, é muito mais ir de encontro com uma nova eu e com as minhas novas prioridades e com essa maturidade, com essa responsabilidade que não é rígida, mas que é tipo, vou bancar os meus desejos e vou bancar o que eu quero desenvolver que eu não consegui desenvolver tanto nos últimos anos. Qual você acha que é a... Qual a palavra? Objeto que você não pode deixar de levar na sua viagem? Me conta, aí também é muito importante. Pra mim é cadeado, né, aquele cadeadinho tanto pra mochila como pra fechar a coisa do hostel, tapa ouvido, né, também porque sempre tem roncadores e pessoas sem noção no hostel, toalha pra não ficar também gastando, mas o quê? Um casaco confortável, né, aqueles dias
Também, mas assim, mesmo que não faça frio, o casaco tem esse lugar conforto também pra tu ir no avião, no ônibus, né? Tipo assim, é um abraço. E, gente, eu tô muito feliz no Rio, eu tô muito feliz fazendo faculdade de psicologia, eu tô muito feliz com as coisas que eu estou estudando, que eu ainda nem tô dando na faculdade, mas que eu já tô encontrando várias coisas, várias ferramentas. Eu tô atendendo como terapeuta, inclusive eu tenho alguns horários vagos se alguém quiser terapia comigo, terapia transpessoal. E aproveitar esse novo formato dessa viagem com retorno, né? Então eu vou ficar 9 dias em Fortaleza, depois eu vou voltar pra cá, pra casa. E aí, no meio do ano eu vou fazer essa viagem, depois eu vou voltar pra casa. E aí eu vou pra Colômbia, sei lá, um mês. E talvez essa viagem do final do ano seja maior, porque, enfim, aí tem carnaval que eu vou pra Olinda com certeza. E aí, tipo, o ano letivo é essa minha base agora. E que é divertido também, eu tô gostando desse contorno, é como se o ano letivo me desse esse contorno que me ajuda, sabe, a dar uma concentrada. E o teatro também, né, terças e quintas, que tá sendo incrível. Cansada de viajar e finalmente descansando, né, bicha? Porque a gente reclama do cansaço, o que a gente faz pra descansar? E às vezes o descansar não é necessariamente, literalmente, tipo assim, eu vou dormir, eu vou ficar na cama. É tipo assim, que áreas da minha vida eu quero soltar o pratinho? Que áreas eu quero deixar de dar energia para conseguir dar energia para outras áreas? E aí aquelas áreas vão conseguir crescer, entendeu? As palavras de afirmação que a gente fala pro arroz e ele não fica podre, ou então a plantinha que a gente bota água e a gente sabe quanto de água aquela plantinha precisa e quanto de sol, né? A gente ter essa consciência de si, que partes eu quero nutrir agora na minha vida. E, por exemplo, eu tô fazendo freelas, né? Freelance em um hostel 1, 2 vezes por semana, que é pra alimentar essa Carola nômade, do tipo, ali eu tô falando idiomas, eu tô na recepção, né? Então, a gente do mundo inteiro e ouvindo histórias e estando com pessoas que estão viajando. E então isso alimenta esse meu lado nômade, mesmo que eu não esteja viajando como nômade mais. Então, é saber, sabe, fazer essa alquimia pessoal. E é isso, gente. Dúvidas, coloquem nos comentários, ideias para outros episódios. E um beijo no coração e até a próxima. Beijo! Diz aí nos comentários teu top 3 Viagem dos Sonhos, bicha. O meu, assim, no total, acho que é isso, né? Noruega com a Júpiter, Havaí com a minha mãe e morar no deserto do Atacama. Mas eu também tenho uma pilha de querer conhecer vários vulcões, porque os vulcões mexem muito comigo. Eu já fui no Acatenango e no Etna, na Sicília. O Acatenango é na Guatemala.